Olá, bem-vindo a mais um grande encontro e hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta. Então, o título deste grande encontro é Comunicação Alimenta. Como é que você alimenta o seu dia a dia? Como é que é a sua comunicação no seu dia a dia? E aí eu convidei o Fabiano, que trabalha com comunicação não violenta, ele vai se apresentar e aí a gente vai falar sobre esse assunto. Gratidão por ter aceitado o convite. Acho que a primeira coisa, né, é agradecer. Gratidão é minha. Bom, eu trabalho com comunicação não violenta de forma mais objetiva há uns 5 anos mais ou menos. Há uns 7 ou 8 anos eu conheci, ouvi falar e me interessei muito. E aí sempre tenho levado para a minha vida, mas profissionalmente há uns 5 anos. Eu sou formado em biologia, fiz arte terapia, psicologia de grupo, fiz algumas... Né, a última faculdade foi de pedagogia. E eu sempre vivi na área de educação. A ideia é como promover algumas transformações, relações que são mais saudáveis para a gente ter um mundo melhor. Então, comunicação não violenta para mim foi muito importante nesse sentido. E aí as pessoas perguntam, mas o que é comunicação não violenta, né? Eu não preciso disso, eu não sou violento. Mas é para além dessa violência que a gente está acostumado, do tipo física, que machuca as pessoas. A gente vive um modelo de relação, de sociedade, a gente tem comportamento que é violento de uma forma sutil, que machuca as pessoas, muitas vezes de uma ordem emocional, e a gente não se dá conta disso. Então, a ideia é a gente ampliar a nossa sensibilidade, é a gente ter condições de ouvir as outras pessoas naquilo que está incomodando elas, e dessa forma a gente se conectar de verdade, não fisicamente como a gente está aqui só, mas num sentido mais profundo, de eu perceber aquilo que é valioso para você, de eu perceber os seus sentimentos, de você da mesma forma perceber o que é muito importante para mim, os meus sentimentos, para além daquilo que é desagradável, para além daquilo que parece divergência, porque no fundo a gente não é tão diferente assim. Teve uma fala sua que eu achei bastante interessante, porque a gente conversou antes, né? A gente teve uma conversa longa, de mais ou menos 1 hora, para a gente traçar o que nós falaríamos, porque a comunicação não violenta ela é muito abrangente, né? Ela entra em qualquer área da nossa vida, desde a hora que nasce. E aí teve uma fala sua que eu achei super bacana, que uma violência é uma necessidade não atendida. E as necessidades, elas pulsam o tempo todo. Então eu achei isso muito bacana, porque nós vamos nos fechando, né? E aí a gente começa a olhar só para o nosso umbigo. Então, e aí tem a outra comunicação também não violenta, que é conosco mesmo, que é se fechando porque você está olhando só para as suas necessidades ou porque você tem medo de enfrentar as situações para se impor e acaba comunicando violentamente com você mesmo. Isso. Um princípio que é essencial todos nós, seres humanos, temos as mesmas necessidades básicas. O que muda é a estratégia, é a forma, é o caminho que cada um escolhe para atender essas necessidades. Então, por exemplo, eu quero ter prazer. E eu vou pra balada, como de uma forma desregrada, a questão do sexo, a questão, enfim. Bebidas e por aí vai. Bebidas. E aí eu atendo essa necessidade de prazer, de alegria, de diversão, mas eu deixo de atender outras necessidades que são importantes para mim mesmo, que é de saúde, que é de descanso, que é de autorrespeito, que é de contato com as pessoas, e às vezes eu deixo isso para trás. Então eu posso ter conflito entre as minhas próprias necessidades. Como eu atendo uma de uma forma que também atende as demais. Para além disso, a gente está em relação com os outros. Então eu falei agora no sentido intrapessoal. Aí tem esse que é o interpessoal, né? A gente se relacionando. E aí, o que está pulsando dentro de você quando você faz algo que me desagrada? Então a gente pode pensar, como a gente até brincou, né, no trânsito. Uma pessoa abre o vidro do carro e grita com você porque você sem querer fechou ele. A gente fala assim, nossa, que pessoa violenta, que agressiva, né? É um monstro, essa pessoa não sabe se comunicar, não sabe conversar, não foi sem querer, será que ele não viu isso? Então é isso que você está falando, a gente está olhando pra gente.
a comunicação não violenta, ela nos ajuda a mudar o foco da atenção para olhar para as outras pessoas, para além daquilo que elas fizeram ou que elas falaram. A ideia é perceber qual é a necessidade extremamente valiosa para essa pessoa, que é valiosa não só para ela, mas para mim também, porque todas as necessidades são as mesmas para qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo, em qualquer época, né? Qual será que está pulsando dentro dele que levou ele a tomar essa atitude? Então a gente pode imaginar aqui, porque a gente não sabe. Só quando eu me encontrar, talvez se eu me encontrar com essa pessoa e perguntar para ela, eu vou saber com certeza. Mas eu posso imaginar aqui que talvez seja uma necessidade de segurança, seja uma necessidade de ordem, né? Na medida em que você violou uma regra de trânsito, seja uma necessidade de respeito, né? Ele se sentiu desrespeitado no espaço dele. E aí, ordem, respeito, segurança, não é importante só para ele, é importante para você também. Sim. Então ele não é uma pessoa tão estranha assim, tão violenta, assim. tão má, porque é isso, né? A comunicação não violenta vem numa outra lógica, que é da justiça restaurativa. Ela valoriza a vida, aquilo que está pulsando dentro da gente. A gente está falando de necessidades mesmo. E as necessidades, elas aparecem a partir da indicação dos sentimentos. Então, se eu estou me sentindo muito bem, se eu estou feliz, se eu estou animado, provavelmente tem uma necessidade muito valiosa para mim, mas que é para qualquer outra pessoa também, está sendo atendida de uma forma bem intensa. Se eu estou triste, desanimado, angustiado, enfim, com raiva, qualquer sentimento desagradável, é o indicador, é a fumaça que está me levando a uma necessidade que não está sendo atendida. Então, a conexão com a vida se dá a partir dos sentimentos. E sentimentos, então, são muito importantes para a comunicação não violenta. De uma forma diferente, a forma como a gente vive hoje, dentro de uma justiça que não é restaurativa, é retributiva, a gente categoriza as pessoas em boas, más, certas, erradas, vilão, bandido, adequado, inadequado. E aí, para esse grupo que é legal, né, que é herói, que é adequado, que é bonzinho, que é certo, eu dou recompensa. E para os maus, para os errados, eu dou punição. Então, o que está em foco não é a vida que pulsa dentro de cada pessoa. O que está em foco é o que uma determinada autoridade definiu como caminho, como a vida que cada um deve levar, e a punição e recompensa para obrigar, para induzir, para forçar as pessoas a realizarem uma vontade que não é delas. Então a gente é manipulado, induzido. Por isso que sentimentos não são tão valorizados nessa linguagem que eu chamo de controle, dominação, submissão. Porque os sentimentos nos conectam à vida. Se eu tiro o sentimento, quer dizer que eu desconecto você das suas próprias necessidades. Você vai se alienar de você mesma. Sim. E aí eu, entre aspas, pelo amor de Deus, né? Eu posso te induzir a fazer algo que é interessante para você. Perdão, que é interessante para mim, mas não necessariamente para você. Manipular, né? E aí o modelo que a gente vive é esse. Exatamente, eu ou você. É o que é certo para mim ou o que é certo para você. Não tem lugar para os dois. Então é uma competição, é desagradável. Sempre tem alguém que sai de uma forma machucado. E o objetivo da comunicação não violenta é outro, é como a gente pode tornar a nossa vida melhor, e não quem está certo ou quem está errado. E isso une, porque não é eu ou você, é eu e você, o que pode tornar a nossa vida melhor. E esse eu e você e a nossa vida vão se ampliando na medida em que eu vou incluir os meus vizinhos. Não é só, se é bom para mim e para você, legal, mas faz mal para o meu vizinho, suja a rua. Então a gente vai incluindo as pessoas. Então tem o meu vizinho, tem o meu bairro, tem a minha cidade, enfim, tem o mundo. Porque, por exemplo, né, os gases de efeito estufa não respeitam limite a demarcação da minha casa. Então o que a gente faz aqui impacta sim no japonês que está do outro lado do planeta. Então essa consciência de irmandade, de conexão, de respeito planetário, né? Todos somos irmãos e irmãs numa mesma casa, não dá pra gente excluir alguém. Então é engraçado porque não tem nós e eles, só tem nós. É muito bacana. E foi desenvolvido por um americano, né? Isso. Que você disse, quando a gente estava conversando, mas que na verdade ele trouxe esse conhecimento que é milenar, né? Ele só deu o nome comunicação não violenta, mas é uma coisa que já... Isso. Desde pequeno ele se sentia incomodado com a questão da violência.
Ele era judeu. Qual é mesmo o nome dele? Marshall Rosenberg, falecido em 2015. E ele desde pequeno se incomodava com a violência porque, como judeu, ele se mudou para Detroit. Na escola, a professora chamou, né, pelo nome dele, e o nome dele, judeu, foi identificado pelos amiguinhos e falaram assim, Kiki. Ele não entendia o que significava Kiki. E aí ele entendeu mais tarde que era uma forma pejorativa de se referir a judeu. E ele apanhou. Ele falou assim, mas por que eu estou apanhando? Só por causa do meu nome? Então ele se incomodava muito com isso. Ele observava que tinha pessoas que apanhavam pela cor de pele, pelo tipo de roupa, pelo poder aquisitivo. Enfim, ele não entendia. Isso sempre chamou a atenção dele. E uma outra coisa que chamava muita atenção dele também era o tio dele. Ele falou assim, como meu tio vem aqui cuidar da minha avó? A avó dele era acamada, então não é um trabalho simples, um trabalho, né, difícil. Mas como que a minha avó, como que o meu tio vem aqui cuidar da minha avó, fazer esse serviço que é tão difícil, tão desagradável, mas como que ele vem tão feliz? Eu não consigo entender. Ele vem tão feliz, mas tão feliz que parece que ele está agradecendo a minha avó por permitir que ele cuide dela. Então ele queria entender essa relação onde existe empatia, solidariedade, generosidade em algumas situações e não existe em outras. Então ele fez, ele se formou em psicologia, ele foi PhD em psicologia social, mas não foi só da psicologia que ele bebeu, não. Ele bebeu de algumas culturas milenares, religiosas, né? Ele fez estudo comparado das religiões e isso ajudou muito ele a construir a comunicação não violenta. O hinduísmo, o budismo, por exemplo, o Gandhi é uma referência importante para a comunicação não violenta. E para além disso, muita prática. Ele foi muito se relacionar com as pessoas, identificar, estudar, analisar as pessoas que eram empáticas, que eram mais humanitárias, melhor que humanitárias, humanistas, né? Pessoas que tinham essa capacidade de acolher as diferenças, porque a gente é empático, a gente é acolhedor, mas geralmente para um grupo específico. Sim. Né? E aí o que o Rosenberg busca é essa capacidade da gente acolher todos os outros como iguais, de uma forma que não tenha o inimigo, o mal, o monstro, né? A gente categoriza os seres humanos. Não. A ideia é a gente considerar, né, o outro como igual a gente. E aí sim tem um encontro verdadeiro, porque enquanto eu me relaciono com um rótulo, aquele cara é um monstro, aquele cara é um... Né, em política se fala muito, né, o lance do Petralha, Coxinha e esses outros rótulos. Então se eu já sei que ele é um Petralha, por que eu vou tentar entender ele? Eu já entendi, eu não preciso investigar. E se o outro é o Coxinha, é o mesmo processo. Né? Então a gente não enxerga o ser humano por trás. A gente não entende o que ele está buscando que é valioso para ele, mas para a gente também. E aí, na prática, Fabiano, como é que a gente pratica isso no dia a dia? Porque teve uma outra fala sua também que foi muito bacana, de um bebê que nasce, um recém-nascido. Aí ele chora. Aí já começam a falar que ele é que criança mais chorona. Né? Então, assim, trazendo essa comunicação não violenta pro dia a dia mesmo, porque a ideia é que isso vai crescendo, mas para que isso cresça, a pessoa precisa de entender esse conceito, né? Então, esse eu acho que seria um exemplo bacana, né, de mostrar como é que acontece dentro de casa, né? O primeiro ponto, inclusive é o próprio Gandhi que traz, né, a ideia de que todos nós somos violentos. E somos violentos não no sentido de ser violento, como um estado humano. É porque a gente vive tão imerso numa cultura de violência que a gente absorve ela sem perceber. A gente está imerso nesse modelo de justiça retributiva, que promove punição e recompensa, que a gente nem percebe. E a gente pode observar na gente mesmo. Né? Quando a gente assiste um filme, qual que é a parte do filme que a gente mais fica animado? É a hora que o vilão apanha do bandido. Então, nesse modelo de justiça, onde a punição ela faz bem para a pessoa que é má e errada aprender, olha que triste, a gente pode causar sofrimento nas pessoas e sentir prazer com isso. Então, o Rosenberg diz que nasce aí, se sustenta aí a violência. Ele diz que esse processo já vem de uns 8 mil anos para cá.
E a ideia da criança é isso, porque quando ela nasce, ela já nasce num meio que já tem suas regras, que já tem o seu modelo de justiça, que já tem... Antes da criança nascer, muitas vezes a mãe já tem uma ideia de quem vai ser aquele ser, né? E aí é isso. Muitas vezes não, todas as vezes praticamente, né? Isso já vai moldando as pessoas, né? Aí a criança, se a criança é mais agitada, assim, essa daí vai reinar, vai bagunçar, vai ser uma bagunceira. A gente já está dando rótulos para ela. E se a gente não perceber, ela vai se adequar a esses rótulos. E aí a gente mais uma vez perde conexão com a gente mesmo. Porque a identidade dela vai, aos poucos, moldar a forma dela ler o mundo. E aí a violência tem muito a ver com leitura de mundo. Porque ninguém tem possibilidades de me fazer ficar com raiva. As pessoas podem me provocar a raiva. A minha raiva nasce a partir da leitura que eu faço disso que o mundo me oferece. Então eu posso ficar com raiva de uma pessoa que me fechou no trânsito, como a gente estava brincando. Mas se eu descobrir que dentro do carro tinha uma mulher grávida, que era esposa dele, e ele estava indo rápido pelo trânsito, nessa mesma hora muda a minha concepção. Completamente. Então, o problema realmente está naquilo que eu recebo? Não. Está na forma como eu leio aquilo, né? E isso parte dos meus pressupostos, do meu juízo de valor, dos meus julgamentos, da minha análise. Enfim, tudo isso impede a minha capacidade de enxergar as pessoas. Por isso que em comunicação não violenta a questão da escuta é muito importante. A gente chama de escuta empática, mas pode ser compassiva, ativa. Que é a ideia da gente estar diante de alguém e estar realmente presente, sem trazer nada do passado, nada do futuro, sem arrastar nenhum rótulo para cá. Eu receber o que você está me oferecendo exatamente agora. Fabiano, mas que estranho isso. Dá um exemplo. Vamos imaginar que você se encontra com uma pessoa que está com raiva, ou você sem querer provocou raiva nela. Se a gente permitir que ela fale tudo o que ela quer dizer, sem a gente entender aquilo como um ataque para a gente, mas na verdade com foco em compreender o que está por trás daquelas palavras, o que está gerando a raiva. Esse é o objetivo. Então eu vou ouvir a pessoa, mas mostrando para ela que eu estou interessado nela. E não, vai, tudo bem, fala aí, vai, termina. De uma forma verdadeira, de uma forma acolhedora. De uma maneira que a pessoa perceba que o que ela está falando está sendo compreendido por você. Então por isso que é legal, inclusive em alguns momentos, a pessoa está falando com você, você devolve o que você entendeu do que ela falou. Não é o que você acha daquilo que ela falou. É o que você entendeu do ponto de vista que você acredita que é dela. Então, você está com raiva porque você ficou muito preocupado com a sua segurança quando eu fechei você no trânsito? É isso que você tá? É por isso que você está com raiva? Então, eu não estou dizendo que eu concordo com ela. Eu só estou tentando realmente entender aquilo que ela está me dizendo. Estabelecer a conexão, né? Isso gera conexão. Ela se sente ouvida. E a tendência é ela se acalmar. Então, se ela está falando muito palavrão, se ela está falando muito rápido, ela tende a falar menos palavrão, ela tende a falar mais devagar, ela tende a respirar. Se ela se sentir realmente compreendida, em alguns momentos é comum ela dar um suspiro, né? E isso significa que aquela tensão diminuiu, ou seja, provavelmente começa a aparecer espaço mental e emocional para você. Porque se você falasse também, exato, né? Porque se você falasse junto com ela, provavelmente ela não te ouviria. E aí na hora de falar, da mesma forma, eu não vou falar atacando, julgando, responsabilizando ele. Eu vou falar do meu ponto de vista, a partir dos meus sentimentos e necessidades. Então, olha, quando você abriu o vidro do carro e começou a me xingar, eu fiquei muito assustada. Fiquei com medo, né? Eu também, segurança para mim também é importante. E respeito também. Então eu gostaria que a gente pudesse resolver essas divergências, essas questões de outra forma. Então cria-se talvez um espaço aí para você ser ouvida também. E é diferente de eu defender o meu ponto de vista e você defender o seu. Que é o que acontece, né? Ninguém cede de lado nenhum. Sai todo mundo chateado.
A pessoa que era a detentora da razão, ela perde a razão dela. E né? Isso, ninguém ganha, né? Então o Rosenberg tem uma frase muito bonita que diz: toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. É uma frase bastante conhecida dele. Porque as pessoas realmente estão nos oferecendo algo valioso, ainda que de uma forma desagradável. É como um presente feio, né? Um papel mal embrulhado ou sujo. Às vezes a gente pode pegar aquilo e descartar, jogar fora, mas dentro tinha talvez preciosa. Uma corrente de ouro, né? E a gente joga fora muitas vezes, a gente não consegue ouvir as pessoas. E normalmente quando uma pessoa fala e se expressa dessa forma, é porque ela aprendeu durante a vida dela. Sim. Ela entendeu que isso é ser forte, que isso é defender a sua dignidade, que essa é a forma de fazer justiça. Ou ela já tentou de muitas outras formas mais tranquilas, mais, né, enfim, empáticas, e não conseguiu. Então ela explode, ela está pedindo literalmente socorro a partir de um desequilíbrio, a partir de um momento que ela não aguenta mais. A tensão, a angústia, enfim, aquela necessidade não atendida. E aquela pessoa que não coloca tudo isso para fora, que não esbraveja, não... Olha, esse espaço é meu, você ultrapassou a linha vermelha, né? A pessoa que não faz isso. Isso tem que eclodir de alguma maneira. É um problema também. Que eu acho que é a pior violência que existe. Eu diria que é um problema mais sério ainda, dependendo da situação. Muitas vezes a gente se omite, a gente se silencia com medo do conflito. Uhum. E a ideia é que a gente acolha, que a gente abrace o conflito. O conflito é uma oportunidade para a gente alinhar a nossa vida, alinhar a gente com a vida. Então, se a gente evita conflito, a gente vai se colocando numa condição cada vez mais frágil, a gente cada vez se cuida menos. E isso não é ser não violento. O Gandhi, inclusive, dizia que o contrário da não violência não é a violência. O contrário da não violência é a submissão ao medo. Então, se a gente for pensar num processo de desenvolvimento, quem está esbravejando está mais conectado a si mesmo do que a pessoa que se cala. Muitos de nós tentam se dessensibilizar para a gente não se machucar, para a gente não dar importância para as coisas que são erradas, que nos incomodam, que prejudicam a nossa vida. E isso é extremamente perigoso, porque ou essa pessoa vai explodir em algum momento e machucar alguém, ou ela vai se machucar. Ela vai explodir por dentro, ela vai eclodir numa doença, né? Com adolescentes é comum eles se cortarem. Dependendo da situação, a pessoa desenvolve doenças mesmo, fisicamente falando, ou psicologicamente falando, desenvolvem doenças. E a desconexão dela com ela mesma gera muito sofrimento, né? Eu acho que é uma perda, assim, colossal, né? Sim. É muito pior que a violência praticada com o outro, né? Isso. A violência com ela mesma. E que a maioria das pessoas não fazem ideia disso. Elas são extremamente agressivas com elas e não se dão conta, né? É muito comum a gente dizer assim, eu tenho que lavar louça, eu tenho que levantar nada cedo. Isso é uma forma de a gente dar ordem pra gente mesmo. E uma necessidade humana é a autonomia. Para qualquer pessoa, a autonomia. Então, se você dá ordem para você mesmo, você viola uma necessidade sua, que é a necessidade de liberdade, de autonomia. Isso é desagradável. Isso nos desconecta, porque, por que eu tenho que fazer isso? Quais são os valores da minha vida? O que é muito importante para a minha vida que me leva a acordar cedo todo dia? Ou lavar louça? Se eu não entendo, quer dizer que eu estou robotizado, que eu estou escravo, que eu estou repetindo todo dia alguma coisa que eu não entendo o valor. Então, isso é desconexão e alienação. Aí tem uma brincadeira que é mudar essa forma de falar para ver se isso traz consciência. Então, a gente muda. No lugar de eu tenho que, eu digo, eu escolho, por exemplo, lavar louça porque eu quero, ou porque para mim é importante, e lá. Então, isso me leva a me conectar com aquilo que é valioso para mim. Então, a minha vida passa a ter um sentido e significado, passa a alimentar a minha vida. E não
e não a respeitar ou reproduzir algo que as pessoas disseram que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu escolho lavar louça porque eu gosto de ambientes limpos, porque eu quero um ambiente organizado e bonito, porque para mim beleza é importante. Eu escolho acordar cedo porque eu quero aproveitar muito o dia. Isso significa que pronto, agora eu estou adorando lavar louça? Não, não é isso. Mas já é uma energia diferente. Sim. E já me conecta com aquilo que eu estou conquistando. Ou seja, aquele sacrifício, aquele esforço não é inútil, não é à toa. Ele está me trazendo algo que é valioso mesmo, de verdade. E se eu perceber que não quero acordar cedo para aproveitar muito o dia, eu prefiro aproveitar a noite, o que eu faço? Muda. Sim. Então a gente precisa sempre estar conectado com os nossos sentimentos e necessidades a cada momento. Isso nos dá consciência, presença e capacidade de escolha verdadeira. Porque não tem nada, absolutamente nada que a gente faça que seja responsabilidade das outras pessoas. Tá tudo em nós, né? Tá tudo em nós. E aí tem também a pessoa que comunica, que não deixa as coisas passarem, que, poxa vida, olha, não gostei disso que você fez. Mas tem as formas de falar também, né? E a pessoa, quando ela está envolvida pela emoção, dificilmente ela tem esse cuidado da empatia. É muito difícil, né? Ela puxar a respiração e tentar tratar o assunto de uma maneira que ela se expresse e mostre que aquilo não está bacana sem ofender o outro. Então, existem técnicas, existem formas, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, né, uma regrinha básica, ou não. Isso ela vai ter que realmente buscar dentro dela, aonde que é né, qual é o ponto da paciência dela. Porque essa coisa de falar assim, eu sou assim mesmo, isso é sabe, eu acho que isso é tão egoísta. Eu sou assim mesmo, né? Tipo, se adapte você, né? Eu não vou mudar. Existem sim algumas sugestões, mas a comunicação não violenta não seria uma técnica. Porque a comunicação não violenta tem por fim o ser humano, né? Valorizar a vida. A ideia de técnica é um pouco perigoso, porque se eu não enxergar a outra pessoa como ser humano igual a mim, tudo cai por terra. Aí eu posso usar a comunicação não violenta para induzir as pessoas, para conseguir o que eu quero. Então ela se torna um meio para o meu objetivo. Então, sim, tem algumas estratégias, tem algumas técnicas, sim. Mas muito, muito mais importante é a gente ampliar a nossa capacidade de perceber sentimentos e necessidades das pessoas e da gente mesmo. Esse é o ponto mais importante. O que essa pessoa está sentindo? É olhar para o rosto dela, gente. Uhum. Como que é o tom de voz dela, né? Se eu chegar aqui para você, eu vou fazer uma brincadeira. Se eu chegar para você e falar assim: nossa, eu tô tão animado de vir aqui falar sobre comunicação não violenta. Tô super animado, sabe? Muito legal isso. Convenci você? O contrário. Então... Você veio carregado. Então, o que eu falo não é o mais importante. As palavras, eu ouvi dizer que é 7% do processo de comunicação. Tem muitas outras coisas, o tom de voz, a expressão facial, o corpo, tudo isso está falando, o silêncio comunica muito. Uhum. Então, a ideia é a gente realmente estar presente, olhando para aquela pessoa, percebendo o que ela está dizendo, muitas vezes a partir do tom de voz e das expressões do rosto dela. E eu vou identificar sentimentos. E eu vou conseguir, a partir do que ela está me falando, que é duro, identificar o que é muito importante para ela, que é para mim também, que poderia estar levando ela a falar isso. Uhum. Ok? Esse é a essência. Aí, em termos de estratégia, eu diria: respira, espera, ouve, né? Para um pouco. Isso já faz uma diferença muito grande. Se você está muito tenso, está muito desequilibrado, você não tem como escutar a pessoa. Você vai ter que cuidar de você, né? Eu lembro de uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, onde ela foi para as ruas para atender as pessoas, os pobres, né?
e ela compartilhava o lanche dela. Ela ia comer, tinha muita criança muitas vezes perto dela, e ela dividia o lanche dela. O que aconteceu? Pouquinho tempo depois ela adoeceu. E aí ela precisou ser auxiliada por uma outra colega dela de trabalho. Então, ela aprendeu que ela precisa cuidar dela, sim. Não necessariamente em primeiro lugar, mas também porque se a compaixão, se a generosidade dela exclui ela mesma, ela não é completa. Ela está excluindo um ser humano. E aí você perde potência de vida. E automaticamente, muito provavelmente, você vai virar um peso para as outras pessoas. Elas vão ter que cuidar de você. Então, se a gente está intenso, se a gente está nervoso, se a gente está triste, talvez seja o momento da gente olhar para a gente mesmo, ouvir o que a gente está sentindo, reconhecer o que a gente está sentindo, tentar identificar o que é muito importante para a gente não estar sendo respeitado. Tentar identificar o que está incomodando demais e ver o que pode fazer para mudar. Exato. Né? E aí sim eu posso ir a outra pessoa, tentar ouvi-la. Porque aí talvez tenha espaço dentro de mim. Ou até mesmo para eu falar para ela o que não está legal. Mais do que o que não está legal é o que eu quero. Em comunicação não violenta, pedido é algo muito importante. O mais claro, o mais objetivo, o mais factível possível. Para que a outra pessoa tenha realmente consciência de como ela pode enriquecer a sua vida. Porque essa é a essência do ser humano. Quando eu falei que o Rosenberg fez a pesquisa, né, a partir de um estudo comparado das religiões, ele fazia a mesma pergunta para as várias religiões diferentes. Uma das coisas que ele descobriu que foi muito importante é que o ser humano ele foi feito para dar e receber com gratidão, com prazer. Para atender as necessidades da outra pessoa com prazer. Então, a ideia da gente dar um presente para a pessoa e receber um presente traz um prazer semelhante. Né? Quando eu dou presente, quando eu recebo presente, é um prazer semelhante. E nas relações, na nossa vida, é mais ou menos isso. Se eu realmente receber de você um pedido para algo que é muito importante para você, isso é uma honra para mim. Então eu sou grato por poder ser realmente útil na sua vida, para tornar a sua vida melhor. E não tem como tornar só a sua vida melhor. Automaticamente eu torno a minha melhor. Então eu tenho gratidão por poder tornar a sua vida melhor, e você tem gratidão por receber meu apoio nesse momento. Então a gente só ganha. É diferente de outras situações onde tem alguém que ganha, alguém que perde. Sim, que normalmente é o que acontece. Sim. E aí, nesse caso, a comunicação não violenta não é a passividade. Não. Em momento algum. Não, exato. Né? Isso é muito legal, porque é muito comum as pessoas confundirem não violência com fraqueza, fragilidade, permissividade, submissão, ser bonzinho. Pelo contrário. É força. É deixar claro o que te faz bem a vida e o que não faz bem a vida. É deixar claro o que você quer das pessoas, deixar claro o que você pode oferecer às pessoas. E para isso é necessário muita coragem, porque o meu objetivo não é agradar as pessoas, o meu objetivo é enriquecer a vida. E a dor, o sofrimento, o mal-estar, tá presente às vezes faz parte de um processo, né? De crescimento. Então, eu alimentar um vício seu para que a gente tenha uma boa relação é causar mal, é prejudicar você. Então, o meu querer bem a você me leva a não te oferecer, a não te dar aquilo que você está me pedindo. E para isso, eu preciso estar muito tranquilo comigo mesmo. Sim. Para eu não me deixar ser induzido. Né, precisa ser muito honesto, não é? Eu lembro de você ter comentado isso também, que a comunicação não violenta é, assim, é a ampliação máxima da honestidade e da empatia. Perfeito. Né? Perfeito. O Rosenberg ele deixa muito claro isso. Ele falou assim, o objetivo, pensando em técnica, se a gente for pensar tecnicamente, é aumentar o nosso grau de honestidade, porque de forma geral a honestidade não é muito bem-vinda na nossa sociedade, né? A gente enfrenta
enfim, dificuldades, críticas, mas é aumentar o nosso grau de honestidade e, ao mesmo tempo, da empatia. Dessa forma, a gente espera que o que é valioso para as pessoas fique em evidência e possam ser atendidas, né? Esses valores possam ser atendidos. Então, seria um processo de honestidade, mas que gera cooperação. Porque, de forma geral, gera competição, gera retaliação, gera crítica. A ideia é aumentar a honestidade, mas também a possibilidade de cooperação. Eu posso exemplificar? Pode, lógico. Foi até da nossa conversa também. Você disse assim, imagina só que você está no seu apartamento e você quer dormir. Aí a pessoa está no apartamento do lado e está fazendo aula de violão. Então ela está lá dedilhando. E você quer dormir. Então a sua necessidade naquele momento é dormir, porque no dia seguinte você vai levantar às 5 da manhã. A necessidade daquela pessoa, ela precisa de praticar, porque senão ela não vai aprender a tocar o violão. É a necessidade dela. Talvez ela não tenha que levantar às 5 da manhã. Como que se resolve isso de forma não violenta? Porque a vontade é lá esbravejar, ou então começar a bater na parede dela, né? Que é o que normalmente as pessoas fazem. E aí eu até te respondi, eu acho que no dia seguinte eu vou lá bater na porta dela e falar, olha, eu levanto muito cedo, você pode tocar um pouquinho mais cedo? Não, não posso. Será que a gente consegue colocar alguma coisa que diminua o som que está entrando lá pra mim? Mas normalmente não é essa a resposta que as pessoas dão, né? Mas só que teve uma outra situação que aí eu também não consegui responder à altura. Porque também acho que existem situações, Fabiano, que por mais que você vá, se a pessoa não vier também, não vai comunicar, né? E aí esse meu exemplo que eu tenho é que eu morava numa outra casa, que eu tinha vizinhos que gostavam de muita música, muita bebida, muito churrasco, muito palavrão, dia, noite, noite, dia. E aí foi ficando difícil a situação. Algumas vezes eu cheguei a pedir, e aí eles atenderam, mas ali a pouquinho eles esqueciam, eles aumentavam de novo, e aí conforme vai bebendo, chegou um ponto que eu tive que sair da casa. Então, não comunicou. Então, eu acho que tem esse outro lado também, que isso também talvez, não sei, a minha visão, eu não sou, né, eu não conheço nada de comunicação não violenta, mas chega num momento que para que a coisa não se torne assim doentia e que te faça mal, e você tenta achar uma solução. Você fez aquilo que você podia, foi até onde você conseguia ir. Mas como não houve nenhuma reação do outro lado, e aí como é que a gente faz nessa situação? Porque conversar com o vizinho, ok, o vizinho tá dedilhando e ele consegue tocar mais cedo. Tá resolvida a situação. E ainda por cima é uma pessoa que eu conheci agora, se um dia eu tiver um problema eu posso contar com esse vizinho. Mas esse outro caso que você tenta e não consegue? Mas é legal a gente pensar a diferença entre pedido e ordem. Se realmente foi feito um pedido, o pedido pode ser negado. Se a gente não aceita o não, quer dizer que não era necessariamente um pedido. Se a gente fica bravo, fica irritado, se a gente retalha, quer dizer que não era um pedido, era uma exigência. Então, a comunicação não violenta traz a ideia de liberdade, de autonomia. Se eu quero impor, eu estou em uma outra lógica, que é de imposição, que é da justiça retributiva, onde aquela pessoa vai ter que ser penalizada até ela mudar a atitude dela. E em um caso mais extremo, eu diria até que seria um adestramento, onde eu estou literalmente subjugando a outra pessoa. Então, a comunicação não violenta não é aquela solução mágica para todos os desafios. O que ela garante é que você, mesmo não sendo atendida, mesmo não sendo respeitada da forma como você gostaria, a outra pessoa continua sendo ser humano. Você consegue olhar para ela e entendê-la minimamente, para percebê-la como alguém igual a você, mesmo que ela te cause dor e sofrimento. Porque ela não é vilão, ela não é uma pessoa má. Qualquer rótulo que a gente coloque nela que tire a humanidade dela. A comunicação não violenta busca garantir que as pessoas continuem sendo seres humanos, mesmo em situação de mais extremas, mais difíceis. E aí você traz uma coisa que é importante mesmo, que é quem é responsável por atender a sua necessidade, as suas necessidades. Que não são só suas, são iguais para todos nós. Sim. Mas que você precisa de uma determinada condição, a gente chama de estratégia, né?
Você busca uma certa estratégia para atender essa sua necessidade, por exemplo, de paz e tranquilidade. Estou chutando aqui. Mas não deu certo. Aí você tentou várias formas de conseguir paz e tranquilidade e não conseguiu. Aí você encontrou, em último caso, mesmo sem a cooperação das pessoas, você encontrou um outro caminho, você se mudou de lá. Porque no final das contas, quem é responsável é você. A gente não pode exigir isso das outras pessoas, senão a gente entra dentro daquele modelo do controle, né, da dominação e submissão. Uhum. Isso foi assim um caso mais extremo, mas aí é muito bacana trazer isso para uma coisa mais intimista dentro de casa. Que é o pai impondo, você tem que fazer assim. E às vezes ele não impõe, às vezes é a postura, né? E olha, gente, família eu acho que é o maior desafio. Por quê? Muitas pessoas com quem eu trabalho, que a gente forma grupos para aprender, para praticar e levar a comunicação não violenta para o cotidiano, a gente consegue mudar com facilidade quando são pessoas que a gente não tem muito contato, que não são muito presentes no dia a dia. Mas quando é com a família é muito, muito mais difícil. Não estou dizendo que é impossível, pelo contrário, ela precisa oxigenar, alimentar, fortalecer a nossa conexão com os nossos familiares, sem dúvida nenhuma. Mas as pessoas, elas rapidamente falam: por que você está falando desse jeito? Por que eu não estou entendendo? Porque as pessoas conhecem a gente de uma tal forma que a hora que a gente muda, elas percebem que a gente mudou e elas ficam desconfiadas. Então é um desafio grande, porque a gente muitas vezes quer estabelecer uma conexão, quer ser compreendido, aí a pessoa fala assim: você está falando de uma forma meio estranha aí, hein? Então não é fácil mesmo. Mas é super possível, aos poucos, inserindo nas nossas relações familiares, mas em todas, na verdade. Em todas. De repente começa aqui menorzinho e depois vai crescendo, né? Mas tudo na vida, né, Fabiano? Nada é fácil. Para você mudar um pouquinho o trajeto para ir para o trabalho, já dá alguma dificuldade, você tem que sair um pouco mais cedo e tal. Então, qualquer mudança, né? Eu tenho uma coisa que eu falo para os alunos, falo assim, as pessoas estão tão habituadas com a zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja absurdamente desconfortável, o fato de ser conhecida, elas não saem dali. Então, isso eu falo trazendo para a alimentação, né? Mas isso para dentro também da comunicação não violenta, que é uma alimentação também, né? Você está alimentando. Então, fazer essas mudanças, aí é difícil? Tá, mas nada é fácil, né? É isso mesmo. Comunicação não violenta deve, para ela ser não violenta, né? Ela deve estar conectada à vida. A vida muda o tempo todo sem parar. E a ideia é a gente mudar de acordo com o que está mudando, né? Então, a minha filha dormia muito bem, ela tem 9 meses agora, mas ela dormia muito bem numa cadeirinha que estava dentro do carro. Depois de um tempo, ela não dormia, ela ficava irritada, se mexia, e eu falei: mas caramba, estava bom até agora, por que agora, de repente, está te incomodando? Então, eu estava olhando do meu ponto de vista, mas do ponto de vista dela, ela cresceu, já não cabia na cadeirinha. E aí o que a gente faz, e o que você está me trazendo me faz pensar isso, né? É muito comum a gente forçar a vida a se encaixar numa rotina, a se encaixar numa regra, se encaixar dentro daquilo que a gente planejou. E aí não dá certo. As coisas ela não respeita esses limites, esses quadrados que a gente impõe, essas regras. O ideal é o contrário, que o planejamento sirva a vida, que a regra sirva a vida, que a cadeirinha da minha filha respeite o processo de desenvolvimento dela. Então as coisas vão mudar mesmo sempre. A relação entre pais, né, pai, mãe e os filhos e filhas, elas precisam mudar. Não dá para dizer assim: mas você agora está querendo coisas que antes você não queria. É isso mesmo, né? Aquele combinado que a gente tinha não dá mais conta. A gente precisa rever o combinado. Beleza, a gente reviu o combinado. Se ela violar o combinado, aí eu vou dar uma punição. Não. A ideia é sempre ir revendo os combinados, revendo as regras, para que a vida seja atendida, para aquilo que é importante para a gente aconteça, né? Para as crianças é muito evidente, cada vez mais o raio de circulação delas, né? Elas querem ir cada vez mais longe. Elas estão desenvolvendo a liberdade, a autonomia, a criatividade, a curiosidade delas. E a gente se incomoda.
É lógico que no fundo tem uma preocupação em termos de segurança, tem uma questão de não saber o que está acontecendo, de preocupação, de cuidado, de carinho, de amor, tudo isso é muito valioso. Mas, ao mesmo tempo, entender como isso está acontecendo dentro da pessoa que está ali na sua frente, né? Então, e respeitar, né? Inclusive a criança. Criança não é criança. Criança é um ser humano. E às vezes a gente menospreza o que elas falam. A gente, ai, que bonitinho. Não, olha, que legal que ela está falando, né? E infantiliza. Mas a gente pode prestar atenção no que ela está falando. E isso dá força para ela falar mais e melhor, com mais seriedade, com mais entrega. Ela mesma acreditar nela. A gente estava falando de rótulos, né, há um tempo atrás. Como é comum a gente rotular as pessoas de enfim, chato, desagradável, de implicante, de pessoa grossa e por aí vai, né? E criança recebe rótulos nesse sentido de bagunceiro, de... Qual que é o maior problema do rótulo? É quando ele é aceito. Não é necessariamente quando a gente dá o rótulo. Mas é quando a pessoa acredita que ela é aquilo. Porque ninguém é nada. Ninguém é mãe. As mulheres estão mãe. Elas são muito mais do que mães. Mãe faz parte de algo muito maior. Ninguém é chato. Uma pessoa pode ter sido chata com você várias vezes, mas ninguém é full time chata, o tempo todo chata. E ela pode ser chata pra você e não é com outras pessoas. Uhum. A gente está mudando o tempo todo, as pessoas estão mudando o tempo todo. E os rótulos prejudicam muito a capacidade delas atingirem o seu potencial de vida, né? Exercitarem as suas potencialidades, as suas virtudes de uma forma mais plena. Porque a gente se encaixota muitas vezes na expectativa das outras pessoas. Uhum. A gente quer dar conta do que as pessoas esperam da gente. A gente não quer frustrar as pessoas. Isso é uma necessidade humana, né? Cuidar da relação, ser aceito, ser acolhido, pertencimento, tudo isso são necessidades humanas. Mas elas entram dentro de um conjunto de necessidades que precisam ser atendidas, não de uma pessoa, mas nossa, como um todo. Ai, super bacana. Não sei, tem mais alguma coisa para completar? Para mim é muito importante pensar na comunicação não violenta como um instrumento para acolher a vida. E nesse sentido eu penso muito nas questões sociais. Então, quando a gente entra numa empresa, numa escola, ou quando a gente está dentro de um país, ou de uma região de um país, a gente percebe que existe um sistema ali, um espírito, um corpo que influencia muito na forma como as pessoas agem. Uhum. Né? Então, se eu recebo uma titulação para ser professor, para ser policial, eu vou me adaptar àquele rótulo, aquilo que se espera de mim. Isso faz parte de um sistema. Então, o que eu queria destacar é o quanto que a gente precisa olhar para esses sistemas e buscar formas de refletir o que pode ser mudado nesses sistemas para acolher mais e melhor a vida, as necessidades das pessoas. Porque a gente vive um modelo, pelo menos aqui no Brasil, no mundo de forma geral, bastante desigual. E a comunicação não violenta não pode vir para acalmar, para domesticar, para tranquilizar, para eu evitar o conflito. Deve vir para trazer à tona aquilo que é importante e precisa ser olhado, e precisa ser cuidado. E às vezes vai ser a partir de uma política pública, vai ser a partir de uma mudança na política da empresa, vai ser uma mudança nas regras da escola, vai ser dentro da família que vai permitir que isso aconteça. Então, isso para mim é muito importante e ao mesmo tempo um sonho, né? Eu gostaria muito da gente ver um país onde o mais importante não fosse o PIB, o mais importante fosse o nível em que as necessidades da população são atendidas. Como no Butão. Como no Butão, exato. Butão, para quem não sabe, é um país pequenininho
lá nos Himalaias, né? E o presidente lá, ele não valoriza o produto interno bruto, ele valoriza as pessoas. Então, as pessoas, o que é a necessidade básica? De repente, até você sabe mais do que eu, né? Mas a necessidade básica das pessoas lá é ter um pedaço de terra para plantar, é ter uma boa escola, é ter um sistema de saúde que funcione. Então, é isso que ele promove, né? Tô certo? É isso mesmo. É isso mesmo. É o sonho também. É. E não é porque é um país pequenininho, as pessoas falam, mas também é o tamaninho que é o país. Não é isso, né? Não é, a gente sempre acha justificativa para que a coisa não aconteça. Eu percebo também. A gente precisa ampliar a nossa sensibilidade. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo que as coisas podem ser diferentes. Se a gente romper um pouquinho o que está dado, o que está pronto, o que é rotina, o que é diário, o que é cotidiano, e a gente abre um campo aí para criar relações, sistemas com a gente mesmo, com os outros. É isso que eu desejo. E aí, nesse sentido, eu até aproveito para dizer que onde eu mais gosto de trabalhar é dentro das escolas, dentro de um sistema educacional. É um lugar bem desafiador para a intensidade das relações que existem, né? Pela quantidade e intensidade das relações que existem. Eu acho que é um lugar estratégico para a gente cuidar das relações. E por quê? Comunicação não violenta se aprende na prática. E é isso que é muito legal. Se eu praticar com a minha filha, com as pessoas, aos poucos as pessoas reproduzem. Vai contagiando, né? Porque a gente vê como que é mais fácil a gente se entender. Então, não tentar provar que está certo. Se entender. Sim. Já é um salto gigante. Aí tomara que um monte de professores comprem o curso, assistam e levem isso para as escolas também, né? Porque no final das contas, a comunicação não violenta é o fim, né? É o fim, é o meio, é o começo. É isso. Ok. Bom, então, mais uma vez, gratidão, Fabiano. Acho que ficou bem bacana esse encontro. E aí depois eu te dou mais notícias sobre o que vai acontecer pra frente. Vou aguardar. Obrigada. Obrigado.